E aí, pessoal, tudo bom? Sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula do Acadêmico Resolve. Bom, pessoal, o que é que nós temos hoje? O que é que nós temos para hoje? Prova da Universidade Federal de Roraima, do ano de 2019. É isso mesmo. Hoje nós vamos conversar, né, sobre a prova que foi aí do certame de 2019 da Universidade Federal de Roraima. E com quem é que vamos conversar? Bom, vocês e eu, professor Emerson Soares, professor de História aqui do Acadêmico. Sejam bem-vindos e vamos nessa, vamos observar o que nos espera. Como não poderia deixar de ser, uma das primeiras questões vai nos remeter a quê? A Grécia, né? Então estaremos falando de quê? Civilização clássica, modo de produção escravista, berço do Demoskratos, né? Berço da democracia, berço da cidadania e uma série de situações que são especificamente contemporâneas a nós. Claro que não da mesma forma, mas são contemporâneas. Ok, vamos ver aqui o que a gente tem. Opa! Peraí, na Grécia Antiga, a partir do século 7 a.C., 7 a.C. me lembra de quem? Tales de Mileto, ou seja, me lembra de filosofia. O que será que então está pegando aqui pra gente? Houve um fenômeno de proporções significativas que alcançou os dias atuais. Trata-se do surgimento da filosofia. Opa, bacana! Questão pequena, vamos lá? Galera, quando a gente falar em filosofia, vamos lembrar de quem? Pitágoras, né? Pitágoras, então, quem cunha esse termo? Filosofia, amigo da sabedoria, né? Como mecanismo de construção do conhecimento baseado na razão. Bom, Tales de Mileto, então, traz essa perspectiva para a gente, que é o quê? A separação, né, da cosmogonia para a cosmologia, gonia, surgimento do universo a partir de quê? A partir de forças sobrenaturais, ou seja, a partir então de divindades, fechou? E a cosmologia, logos, legos, né? Então ali razão. E um desses primeiros filósofos, né, ali, fisiólogos, porque com o que é que eles trabalhavam? Eles trabalhavam com a perspectiva de descobrir o quê? Aquilo que gerava e movimentava o universo, ok? Base na razão, base na consciência e um dos elementos mais bacanas, né, mais interessantes, que é o quê? O aspecto da observação. Eu agora não preciso, ou melhor dizendo, né, não tenho somente uma interpretação de caráter sobrenatural. Eu consigo então observar. Beleza? Mas vamos lá. Dentre as várias discussões que iam da composição do cosmos até a virtude moral do ser humano, bom, então aí é um longo período, né, que a gente vai do século VII ali até o século V, né, transitando pelos pré-socráticos, depois iniciando ali com os socráticos, né, com os sofistas, essa questão aqui do aspecto, né, do ser, né, essência, né, do humano, né, as questões das relações políticas, né, como é que se dão essas situações. Mas vamos lá. Destaca-se a criação de um método por parte de quem? Sócrates, né, que propunha um caminho, né, do conhecimento rumo à verdade. Então o que ele fazia? Ele buscava o quê? O veritas, ele estava buscando a verdade. O interessante é o processo que se faz no caminho rumo à verdade. Assinale a alternativa que mostra a estrutura proposta, né, por este método, né, então o pensamento socrático, ok? Boa observação aqui geral, características gerais, estruturação ali do próprio surgimento da filosofia, né? Mas o que está pegando aqui pra gente é lembrarmos-nos de quê? Do método do nosso amigo aqui, Sócrates, beleza? Então, a percepção dos conflitos com base do grande desafio, ou seja, do alcance da verdade,
reside no interior do indivíduo. Esse método ficou conhecido como dialética e Ptolomeu. Não, tudo bem que a questão de Sócrates vai estar ligada à questão da dialética, vai estar ligada ali à questão do diálogo. Um camarada desconcertante que chegava para você e fazia a seguinte pergunta: você tem amigos? Você conhece, ou melhor, você então discutindo a justiça, e ele te perguntava: o que é a amizade? Peraí, eu falo tanto em amizade, mas o que é amizade? Eu falo tanto em justiça, mas o que é a justiça? E ele então desconcertava, né, o seu interlocutor. E quando seu interlocutor perguntava para ele: e você sabe o que é? Também não, né? Estava esperando que você soubesse. Ou seja, primado ali do pensamento dele, né, julgado e observado ali na questão da ignorância, que vai nos remeter a quê? A dois elementos, né, ali do seu pensamento, né? A saber, né, qual que é o processo que ele faz? Ele refuta. Refuta o quê? Refuta o senso comum, né? Buscando o quê? A verdade. E essa busca pela verdade, né, ele faz então através deste diálogo. E esse diálogo, né, ele é irônico. E nesse processo desse diálogo irônico com esses questionamentos, ele não te dá as respostas. O que ele faz? Ele leva você a refletir. Você faz o quê? Você desconsidera, você então reflete sobre todas as percepções que você tinha até agora e começa a fazer o quê? E começa especificamente a descobrir, né? Então você desperta para esse conhecimento. Então ali, bom, o que a gente tem ali seria ironia e maiêutica. Tá quase, hein, gente? Tá quase. Então a construção do conhecimento, né, pela sondagem e observação dos fenômenos comportamentais dos indivíduos. Esse método ficou conhecido como empiria e erenia. Bom, empiria, empírico, vai ser ali com Aristóteles, né, a negação da realidade e a busca da retórica. Não, na realidade ele bate muito nessa questão aqui da retórica, que ela é sofista, né? Porque a retórica ela tem o quê? Ela tem uma moral relativa. E a moral de Sócrates é uma moral o quê? É uma moral natural. É isso mesmo. Então, olha aí, olha aí, olha aí. Então, a nossa questão correta aqui, né, que a gente está buscando aqui, é a alternativa D. É isso mesmo. A refutação do senso comum, ok? Desse conhecimento, né, ali posto, colocado, né, que você refuta, quando então passa pelo aspecto das indagações, dos questionamentos, né, para que o verdadeiro conhecimento, que, segundo a concepção socrática, reside no interior do indivíduo, né, e ele viesse como? Ele viesse à tona. Esse método ficou conhecido como ironia e maiêutica. Questão muito tranquila de ser respondida. É a confirmação do ceticismo por meio da negação de qualquer possibilidade de se conhecer o universo ou o redor. Esse método ficou conhecido como espítico e agnóstico. Bom, essa questão do agnóstico fora de contexto e a questão do ceticismo também fora de contexto com a data que nos foi colocada. Tá? Porque a questão dos céticos, ela vai estar ligada a quê? A que período? Simples, meu nobre. Há um período chamado período, na filosofia, né, de período helenístico. Pronto, questão detonada, simples, tranquilo e sem mais. Questão número 2, na China, da dinastia Tang, né? Ou seja, China durante ali o período de 618 a 907, que foi precedida pela dinastia Sui, né, de 589 a 618, esteve no auge do poder até meados do século VIII, né, uma dinastia fundada por Li Yuan, né, que se tornou o imperador de Guangzhou de Tang. Né, esteve no poder por um longo tempo, né, exercendo domínio sobre os povos nômades, né, do centro da Ásia. Assim sendo, com base no descrito, assinale aqui, galera, a
alternativa incorreta. Então aqui está buscando a alternativa incorreta. Meu nobre, meu caro, não entre em ausência de esperança. Né? Por quê? Porque é o seguinte, né? Este processo aqui, vamos lá, as áreas urbanas como Xangan tornam-se centro cosmopolitas com importante comércio e relevante manufatura. B. Nesse período ocorre o florescimento da porcelana, da escultura, da literatura e das artes, principalmente da poesia lírica. Houve a reabertura lucrativa da Rota da Seda, né? Proporcionando acesso à Pérsia, à Índia, à Ásia Central e ao Oriente Médio. Galera, vamos prestar atenção aqui, né? Nesses períodos aqui de 618 a 907, o que nós temos aqui? Na 622, consolidação ali dos árabes. 907, a gente está ali com um processo de formação. Mas vamos lá, então rearticulando essa Rota da Seda, né? E nesse destaca-se nesse período a xilografura, impressão por meio de tipos feitos de bloco de madeira utilizados para a produção de textos. E na dinastia Tang houve um destaque do imperador Yumantzu-Tang, né? De 811 a 876, que fortaleceu a região de Honshu por meio de uma forte produção agrícola. Galera, detalhe pequeno, né? A região ali de Honshu é no Japão. É no Japão, meu nobre. Então, tá? A questão se torna incorreta. O restante são alternativas corretas. Beleza? Bora lá, a questão de número 3, né? Voltando ali para a questão de Mohammed ou Maomé. Então aqui, Islã, tá? Bora lá então. Em 610, surgiu o islamismo com Maomé, um mercador que vivia em Meca e que afirmou ter recebido, por meio de uma visão, a missão de proclamar a grandeza de Alá. Sua mensagem atraiu seguidores, mas também despertou a desconfiança, né, e a hostilidade por parte das autoridades locais. Tal situação fez com que o referido pregador fugisse para poupar a própria vida, né? Tomando com base o exposto anteriormente, leia as alternativas a seguir e assinale a alternativa correta. Então, o que é que a gente vai estar buscando aqui nessa questão? Nós iremos buscar para essa questão a assertiva correta. E diante, então, dessas assertivas corretas, vamos observar aqui o que nós temos. Letra A. Esta fuga aconteceu em 16 de julho de 1622 e ficou conhecida como Hejria, né? Ou seja, fazendo com que o calendário islâmico tivesse início nessa data. Bom, procede esse acontecimento, inclusive procede esse fato, ok? Esta fuga aconteceu em 14 de julho, né? E ali de julho de 612 e promoveu o início das vertentes sunitas, responsável pela criação da Sharia e responsável pela composição do Alcorão. Detalhe, sunita e xiita serão vertentes que irão surgir, né, de entendimentos e interpretações pós a morte de Muhammad, ou seja, aqueles que deveriam substituí-lo da própria família ou aqueles de moral ilibada. Então, não está referindo-se aqui à questão do texto, beleza? Deixa eu só colocar aqui, é a alternativa A, né? Porque a segunda já não faz sentido, né? Esta fuga em 17 de setembro de 620, tá? Sendo Maomé auxiliado por seu tio Abbas, que levou a Murak al-Banin e o protegeu em sua propriedade? Não, né? Ele sai, né, da região e vai ali para a região de Medina.
Esta fuga aconteceu em meados de 618, não foi, foi 612. Essa questão aqui dos califados é pós o processo de expansão, é isso mesmo, né? Ou seja, domínio ali do norte do continente africano, que vai ali ser feito pelos califados. Domina tanto o norte do continente africano, domina ali também algumas regiões para o Oriente e vão chegar ali, né, sendo barrados por Carlos Martel, próximo ao Reino Franco, em 732. Tá? Esta fuga, então, que aqui retrata 13 de dezembro de 610, não, galera, ali 610, né, conforme o texto, não faz referência. Por quê? Porque, no caso, então, ele recebe a revelação e, a partir dessa revelação, que ele começa, então, a consolidar este processo. Beleza? Olha lá, mais uma questão, tá? Agora a questão de número 4. O que a gente vai estar discutindo agora? Opa, peraí, eu estou falando de quê? Eu estou falando das rebeliões emancipacionistas e, especificamente, dentro das rebeliões emancipacionistas, estou falando da conhecida conjuração ou Inconfidência Mineira. Beleza, vamos lembrar ali o seu caráter, né? É até bom a gente fazer uma associação. Né? Ou seja, elitista regional e com rompimento do pacto colonial. Elitista de caráter regional e com o quê? Com rompimento do pacto colonial. Beleza? É para gravar, né? E o que então difere ali das revoltas nativistas, né? Elitista regional, mas contra pontos pontuais do pacto colonial. Beleza? Então, e essas revoltas nativistas que eu citei agora só aqui por curiosidade para você não ficar ali perdido, né, estão relacionadas ali ao período de pós, né, 640, ou seja, final ali da União Ibérica, beleza? Né? A gente ali começa com a aclamação de Amador Bueno e vai até os motins do Maneta. Voltando para cá, vou ler a questão, ler as alternativas e a gente vai trocando essa ideia. Fechado? Beleza. Então vem comigo. Pessoas de diversas ocupações profissionais foram implicadas na investigação. Então já estamos aqui falando da devassa, né? Do que ficou conhecida como Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira. Considerando este evento político que marca o fim do século XVIII na colônia portuguesa, leia as alternativas a seguir e detalhe, marca, né? Porque aqui você precisa estar consciente do que você vai fazer. Você precisa observar que o comando da questão está te pedindo o quê? A alternativa incorreta. Presta atenção. É tônica dessa banca avaliadora, dessa banca que nós, né, vamos ali, pela qual nós seremos avaliados, de fazer o quê? Qual tipo de cobrança? Né? Especificamente ali, observar essas questões, né, no comando de questão com o aspecto da incorreto. Então, preste bastante atenção. Beleza, então. Vamos lá. Então, é incorreto o que eu quero. Os conjurados eram influenciados por ideais de cunho iluministas, que já circulavam pela Europa, com o questionamento à centralização do absolutismo monárquico. Foi um grande movimento armado liderado por garimpeiros que pretendiam a libertação da região aurífera do altos impostos exercidos pela coroa portuguesa. Peraí, garimpeiros? Eu acabei de dar uma característica para vocês, né? Vamos ver aqui. O que a gente tem? Tá batata, né? Eu falei para vocês bem no começo. Está ligado a quê? A elite, né? Por quê? Tá? Durante esse período aqui, a gente está passando ali por uma questão da consolidação de um aspecto chamado derrama. Inclusive, a derrama seria o gatilho detonador, né? Porque quando viesse ali a derrama, estouraria um movimento e eles, essa elite que então participava dessas reuniões, precisava desse apoio popular, né, para efetivamente consolidar ali os seus ideais. Né? Intelectuais, clérigos e comerciantes participaram do movimento que é considerado uma manifestação política da elite colonial, beleza? Contra a coroa portuguesa, característica ótima de uma importante causa da conspiração era a quantidade de impostos cobrados, né, pelas atividades na região mineradora. E detalhe, gente, no momento que a mineração está declinando, ou seja, ali efetivamente, né, por isso que acaba se instaurando, né, a derrama.
A alternativa é, a investigação começou a partir da delação de um dos envolvidos, né? Sim, isso está correto, né? Que foi Joaquim Silvério dos Reis. O que ele queria, né? Podemos brincar aqui, isso foi uma delação premiada, tá bom? Ele queria ali, né, limpar a sua barra com os impostos que ele estava devendo, tá? Essa questão da delação premiada não é algo recente, né? É algo que está ali desde os períodos mais longínquos de nossa história. Questão 5, vem ali na sequência a questão da mineração, né? Então vem aqui o quê? O período pombalino, né? O que é esse período pombalino? Bora lá pensar. Dom João V, monarca, quintão, né? Centralizador absoluto, que recebera então grande parte, né? Ou seja, a maior parte do aspecto da mineração, ele deixa um probleminha. Né? Qual que é o probleminha que ele deixa? Bom, ele, quando recebendo os impostos advindos do aspecto da mineração, não organizou 3 pilares da economia portuguesa. Quais são os pilares? Né? Na realidade, ele tinha um bem organizado e 2 fragilizados. Manufatura, ok? E não tinha ali, então, também uma agricultura comercial, agricultura de subsistência. Né? Dom Sebastião, então, que recebe esse processo, recebe o quê? Um país quebrado. E aí você terá o quê? Essa perspectiva, né, da organização ali do Marquês de Pombal. Beleza? Né? O despotismo esclarecido, né? Uma aproximação com a burguesia. Portugal passa por um terremoto, precisa ser reorganizado. E eu falei 3 pilares. E qual era o último pilar? Bom, grande parte, né, dos impostos, né? Ou seja, a única coisa que se tinha era a galinha dos ovos de ouro, que seria no caso o Brasil. Bom, qual é a proposta? Renascimento agrícola, né? E nesse renascimento agrícola, o que eu tenho? Eu tenho a finalização ali da segunda fase, né? Da ocupação da região amazônica, que seriam ali com as missões, e dá início ali à terceira fase, né? Com a criação dos diretórios, né? Com a criação dos diretórios, que vai até ali final do século XVIII, ok? Então ali até o períodozinho final do século XVIII. Mas vamos lá, até ali 1777. Então o que seriam esses diretórios? A organização de cidades. Bom, contexto dado, aí o que eu vou ter aqui? Vamos lá? Primeiro, vamos ver o que podemos afirmar corretamente dessa situação. A gente pode afirmar corretamente dessa situação, que é o quê? Com a administração que passa a viver aqui o período pombalino, né? Do Marquês de Pombal, né? O que ele vai fazer ali? Quais são ali as suas características, né? Decretando, então, aumento dos impostos, né? De Pombal, foi responsável direto pelo surgimento de revoltas nas colônias, né? Como Batalha dos Guararapes e Revolta dos Alfaiates. Como iluminista, Pombal pulverizou o absolutismo português com medidas descentralizadoras, motivo pelo qual posteriormente foi destituído do cargo pouco depois de assumir. Não, foi com a morte de Dom José. Período foi marcado pela concórdia entre a coroa e setores da igreja, com a ordem jesuítica responsável pelas tarefas de colonização. Que concórdia? Expulsaram os jesuítas aqui do Brasil. Né? Déspota esclarecido, o Marquês de Pombal buscou modernizar a administração e a economia portuguesa com medidas como a extinção das capitanias hereditárias e a criação das companhias de comércio exclusivas. Ele estava buscando fazer o quê? Ali se aproximar, né? De quem? Da burguesia. Beleza? Então vamos lá. Questão pequena. Vamos ver o que a gente tem aqui então? É isso aí, pessoal. A alternativa D, porque a gente está buscando a alternativa correta. E foi justamente o que ele fazeu. Fazeu foi ótima, né? Fazeu, né? Fez, por favor, gente, perdone-me. O impedimento da produção de bens industrializados na colônia, não. Muito pelo contrário, durante esse período, né, nós temos o quê? Nós temos a permissão de instalação de manufaturas no Brasil, o que vai então ser proibido depois ali, né, com a passagem ao José, por Dona Maria, né? E só vai reestruturar essa questão da permissão das manufaturas no Brasil com a vinda da corte portuguesa para cá.
Beleza? Suave na nave, questão linda, questão bacana, questão assertiva. E a gente vai para a próxima. Opa, peraí, olha lá. Para garantir o lucro e o controle da exploração do Império Português. Lembra do Império Português? Ele é oriental, né? Vamos lá, Tratado de Tordesilhas, né? Então, Portugal, Espanha. Então, Império é oriental. Ok? Fechado? Beleza. Né? Foi se definindo a plantation. É a plantation, é a plantation. O que é a plantation? Né? Mão de obra escrava, mercado voltado à produção monocultora e todo o produto voltado para o mercado externo. Não tem nenhum produto voltado para o mercado interno. Né? Professor, mas o pessoal não produzia agricultura. Espera aí, essa agricultura seria então, né, um elemento secundário, tanto a agricultura quanto a questão da pecuária, tá bom? Sistema que caracterizou a produção de diversos bens na colônia, né, que estendeu reflexos para toda a história da economia brasileira. Olha, gente, o camarada aqui, né, tá muito bacana. Isso mesmo, porque essa questão da plantation, que leva esse processo da monocultura, caracteriza a nossa sociedade com qual elemento? Simples, né? Fornecimento de bens de consumo ou fornecimento de matéria-prima e depois o fornecimento de commodities, que é uma tônica do Brasil até hoje. Bacana? Entre as alternativas, e aí agora vamos lá, entendemos o contexto e vamos ver aqui o que a alternativa está cobrando da gente, beleza? Entre as alternativas a seguir, assinale a única que não pode ser apontada como permanência histórica decorrente do sistema. Ok? Espera aí, vamos lá. O emprego de mão de obra escrava, semi-escrava ou em condição análoga à escravidão, alta concentração, né, de terras para poucos proprietários, mantendo o latifúndio, valorização histórica da monocultura, cana-de-açúcar, café e soja. O Brasil prioriza historicamente a produção de bens de consumo voltado para o mercado interno. Espera aí, gente. Eu falei que o que era a plantation, é a plantation. A plantation vai estar ligada a quê? Ao mercado, o que eu falei? Externo, né? Não ao mercado interno. Então, presta atenção na questão, foca aí, né? A dependência do mercado externo para a produção e venda de commodities. É o que eu falei que nós temos hoje contemporaneamente. Então, vamos lá, vamos ver. É a alternativa D. Beleza, tranquilo, questão sossegada, sem maiores, né, ali preocupações. Bora lá, gente. Vamos que vamos. Questão 7. Doutor Getúlio Dornelles Vargas. Mas aí do Vargas a gente tem a Revolução de 30, né? Depois ali Revolução Constitucional. E aí a gente tem uma série de situações, né? Porque Vargas, né, foi ali um grande processo, né? Mas vamos lá. Só por exploração eleitoral se poderia dizer que o doutor Getúlio Vargas, na presidência da República, se desinteressara da política defensora dos preços do café. Espera aí, política dos preços do café? O que aconteceu? Será que eu estou tendo algum problema? O que foi o problema ali da política do preço do café? Vamos ver. Né? O café, então, passa por um problema. Porque o café começa quando? O café começa ali em 1777, né? Renascimento agrícola. O café se consolida como um produto em 1830. O café sustenta a economia durante todo o período que nós conhecemos como período quê? São 2, na realidade, né? Porque 30 a gente ainda tem primeiro reinado, né? Que vai de 30 a 31, quando ele abdica. No intervalo entre o primeiro e o segundo nós temos o período regencial, mas quem sustenta economicamente é o café. Professor, por que ele sustenta todo esse período? É o seguinte, gente, mudança de hábito dos norte-americanos, né? Nessa mudança de hábito passam a adotar o café como bebida. E aí, meu nobre, vamos produzir café, né? Estamos voltados, Brasil, na produção monocultora, né? Ou seja, um único produto,
latifúndio, grande extensão agrícola, né? No caso do café, nós vamos ter dois tipos de mão de obra, né? Num primeiro momento ali até 50, né, 70, nós vamos ter a mão de obra escrava como grande processo, mas depois nós também teremos ali a migração que virá para o Brasil, né? De 1850 a 1870, italiano e alemã, ok? E depois ali italianos né, que vão vir, né, para trabalhar nessas lavouras, né? Primeiro processo, sistema de parceria e depois, né, uma intervenção do governo. Mas bora lá, gente, vamos ver o que tem aqui. O que está perguntando para a gente? Ai, eu me empolgo, né? Vou falando, mas está ali tudo dentro do contexto para a gente poder chegar a entender, tá bom? Com sinceridade que o caracterizava e a convicção de quem sabe, de quem não sabe faltar ao compromisso, ele já afirmou de modo inequívoco e público que na execução dessa política sua atitude coincidirá inteiramente com as diretrizes e com a atuação da mentalidade paulista, né? Com inteiro acerto, né? Ali tem ditado os seus dirigentes, ou seja, o que ele está colocando aqui? Ele está ali, né? Observando o que ele vai fazer nesse processo. Então a gente aqui está dentro da questão da Revolução de 30. Bom, o que eu quero aqui? Com base no texto, em seus conhecimentos, assinale a alternativa que apresentaria o evento internacional, né, que gerou graves consequências no Brasil com o fim da política do café com leite e a Revolução de 30, né? Porque ali, vamos lá, independência do Brasil? Não, gente, um pouquinho mais à frente, proclamação da res pública. Então, na proclamação da República, o que eu tenho? República da Espada, né? E depois ali o que a gente vai chamar de República dos Coronéis. No nível básico, né? Coronéis no nível municipal, né? No nível estadual, né? Política dos governadores e no nível das majoritárias, café com leite. Tá? Então, as duas regiões, né? Produtoras de café e a produção de leite concorriam ali nas nacionais, davam autonomia para os governadores e esses governadores se assentavam em quê? Né? Nessa troca ali de favores com os coronéis, o que foi todo esse período aí de governo até a chegada de Vargas. Mas o que está perguntando a gente foi qual evento internacional? E aí eu vou prestar atenção nesse evento internacional. Vamos lá! O fim da Primeira Guerra Mundial? Não, meus amores, não foi o fim da Primeira Guerra Mundial. A ascensão do nazismo na Alemanha, um pouco mais à frente, né? Que ali a partir de 33. Aqui é... Opa, peraí, é isso aí, galera do bem, né? É isso aí, né? Aqui, ó, parece que aqui a gente encontrou, né? A quebra da Bolsa de Nova York. O fracasso da Liga das Nações vai um pouquinho mais à frente, né? Ali... pós Primeira Guerra Mundial, assinatura dos acordos, né? Revolução Bolchevique, pô, peraí, gente, esse evento internacional ali vai estar ligado à questão da Rússia, beleza? Então, isso mesmo, a alternativa C é a alternativa correta. Bora lá, galera, mais uma questão, faltando aí 2 questões para a gente poder fechar. Adoro Bauman. Gatinho, essa prova aqui tá sociológica, filosófica, né? Eu tenho filosofia lá no início, eu tenho sociologia aqui agora, né, com Bauman. Mas uma questão, né, histórica, tá bom? Isso não impede que a gente tenha essa questão nesse sentido. Questão de número 8. Aliás, né, os mundos sedimentados nos 2 polos, no alto e no pé da nova hierarquia da mobilidade, diferem acentuadamente, também se torna cada vez mais incomunicáveis entre si. Para o primeiro mundo, o mundo dos globalmente móveis, o espaço perdeu a sua qualidade restritiva e é facilmente transposto tanto na versão real como na versão virtual. Acredito que o Bauman aqui não estava falando de metaverso, mas estava falando do processo da questão da internet. Para o segundo, né, o da localidade amarrada, daqueles impedidos de se mover, né, e assim fadados a
suportar passivamente qualquer mudança que afete a localidade onde estão presos, o espaço real está se fechando rapidamente. Esse tipo de provação, que se torna ainda mais penosa pela insistente exibição da mídia de conquista, né, do espaço e do acesso virtual, né, às distâncias que permanecem teimosamente inacessíveis à realidade efetiva. Bom, pessoal, ali nós vamos ter o quê? A conexão não é uma realidade em todos os lugares ainda, né? Então é isso que ele está mostrando. Ele está mostrando dois polos, né? Esse de quem é globalizado e esse de quem não é globalizado, beleza? Então é isso que Bauman coloca. De acordo com o texto, né, Bauman aponta as contradições da globalização, tá? Ou seja, o seu processo de segmentação, de divisão. Assinale a alternativa que explica qual a contradição apontada pelo autor, né? Então, o que a gente está buscando aqui, né, pessoal? Nessas assertivas, a gente vai estar buscando essa contradição que a gente apontou aqui para poder ali fazer o quê? Especificamente responder à questão. Beleza? Vamos lá! A globalização prometia a democratização da informação. Entretanto, percebe-se que atualmente os meios de comunicação são dominados por grandes oligopólios internacionais. A globalização permitiu o fim da divisão entre o primeiro, segundo e terceiro mundos, mas o fim da diferença ideológica entre capitalismo e socialismo foi substituída pela divisão entre países seculares e religiosos. Fora de contexto, a questão da secularização é o padre da igreja, né? A globalização prometia a melhoria nas condições das mulheres e a sua plena inserção no mercado de trabalho. Entretanto, ainda hoje, as mulheres são minoria no mercado de trabalho e recebem salários menores. Bom, estar no mercado de trabalho estão, não, mas o texto e aqui as referências, essa não é a contradição que se mostra. A globalização prometia uma revolução tecnológica na qual a internet seria o principal mecanismo de comunicação. Entretanto, até hoje ela não conseguiu superar a importância da TV como principal mecanismo, né, na população mundial. E aí a nossa assertiva correta, né, é justamente essa assertiva de a globalização prometia um mundo sem fronteiras, mas o resultado é até agora o aumento das barreiras e controles de fronteiras para a circulação de pessoas no mundo, o que ele então separa aqui na sua primeira parte do texto, aonde ele nos chama a atenção aos seguintes tópicos, né? O mundo está sedimentado nos dois polos, no alto, né, e no pé da nova hierarquia da mobilidade. Diferem acentuadamente, também tornando cada vez mais incomunicáveis. O primeiro mundo do globalmente móveis, tanto globalmente móveis na sua versão real, quanto na sua versão virtual. Beleza? Para o segundo, o da localidade amarrada, né? Daqueles impedidos de se mover, né? Tanto no aspecto real, ou seja, sair de um lugar para o outro, quanto na questão do acesso da internet, né? E é isso que ele coloca aqui para a gente. Beleza, galera? Tranquilo, questão bacana, né, de fazer ali, né? A declaração de Schuman, né? A paz não poderá ser salvaguardada sem esforços criadores à medida dos perigos que a ameaçam. A contribuição que uma Europa organizada a uma vida, e viva pode dar à civilização é indispensável para a manutenção das relações pacíficas. A França, ao assumir-se, né, desde há mais de 20 anos como defensora de uma Europa unida, né, teve sempre por objetivo essencial servir à paz. A Europa não foi construída, né? Tivemos a guerra. Espera aí, então aqui a gente está falando essa declaração de Schuman de 1950, né? A declaração de Schuman foi proferida pelo ministro francês dos Negócios Estrangeiros, né, Robert Schuman, em 9 de maio de 1950. Nela
se propunha a criação de uma comunidade europeia do carvão e do aço, a CECA, né? Com vistas a instituir o mercado comum do carvão e do aço entre os países fundadores. As comunidades europeias criadas nos anos de 1950 são as bases dessa União Europeia, né? A respeito da União Europeia, leia as alternativas a seguir e assinale aquela que traz alguns dos seus objetivos de criação, tá? Desse importante processo de integração. Então, galera, ali estamos falando da Comunidade Europeia. Vamos para as assertivas? Garantir a liberdade, a segurança e a justiça e a manutenção das fronteiras internas. Isso é um processo de integração, né? Ou seja, há uma liberdade, né? Promover o progresso científico e tecnológico das regiões menos desenvolvidas, como a América Latina, Europa. Favorecer o crescimento econômico equilibrado e a estabilidade dos preços por meio da flexibilização das relações de trabalho. Respeitar a grande diversidade cultural e linguística de todos os povos e garantir o acesso, né, de extracomunitário ao espaço da União. E promover a paz, os valores europeus e o bem-estar dos seus cidadãos. Galera, pós-guerra, né? Bem-estar, welfare state, ou seja, essa questão de organização que a Europa passa. Eu encerro essa nossa conversa da atividade, ou melhor dizendo, dessa nossa prova, e na próxima aula, mais uma prova da UFRR com vocês. Um beijo no coração, tchau, tchau e fui!